Novo reforço do São Paulo chega hoje, o Tricolor também acertou a compra de um volante. Bora trazer detalhes também de como é que foi o dia a dia do Rafinha e essa primeira semana que foi super importante para ele. E como é que vai ser essa transição de Alan Barcelos como profissional do São Paulo na Barra Funda. Ele sai do Sub-20, quem vem para o lugar dele, eu vou te explicar todos esses detalhes. Só antes, pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Os primeiros dias de Rafinha como profissional do São Paulo, como gerente esportivo, têm sido avaliados como muito positivos. Primeiro, bora trazer esse relacionamento de Rafinha com o Crespo. A visão da comissão técnica é de que finalmente o Crespo conseguiu um interlocutor entre ele e a diretoria. Antes, havia a impressão de que o Crespo ele estava sem chefe, ele estava praticamente sozinho. E não era culpa até dos que estavam lá presentes, mas era tudo muito confuso para o Crespo. E nesta primeira semana as coisas ficaram mais claras. Crespo se dirige ao Rafinha e o Rafinha conversa com o Crespo sobre as questões da comissão técnica e do elenco. Então, pro Crespo isso foi muito positivo, porque apesar do Rafinha, ele até na coletiva ter contrariado um pouco algumas falas do Crespo, ele chegou internamente com um discurso muito claro de apoio para a atual comissão técnica. Em nenhum momento passou pro Rafinha essa ideia de uma troca no comando, muito pelo contrário, ele quis trazer esse resgate. Bora resgatar a comissão técnica que a gente sabe que é competente, bora resgatar esse elenco que por mais que tenha suas limitações em comparações a outros elencos que o São Paulo já teve em sua história, mas é um elenco que batalha, é um elenco que briga e não estava brigando. Bora tentar resgatar tudo isso. Então as conversas em que Rafinha teve com o Crespo foram muito positivas, inclusive nos tons da coletiva do Crespo que a gente viu como diferentes nas últimas duas coletivas que ele teve, alinhado e ajudado também com as vitórias, mas esse papo dele com a comissão técnica foi muito importante. O elenco também se sentiu muito respaldado. Faltava essa figura onde eles poderiam delegar algumas questões, explicar algumas questões, pedir algumas questões. Antes ficava muito ali entre eles e passava para a diretoria e dormia e morria na diretoria porque é uma bagunça esses últimos meses do São Paulo e agora não. Os jogadores também têm a quem recorrer a algumas situações. O Rafinha, ele tem grudado no elenco e comissão técnica. O Rafinha está em todos os dias no CT, acompanhando o treino, acompanhando o almoço dos caras, e até era um medo meu, em alguns relatos, principalmente nessa primeira semana, de que o Rafinha soube separar. Ele não é atleta, um líder que é atleta e amigo dos caras, só que ele também não vai ser totalmente autoritário, um chefe. Ele conseguiu ter essa dosagem correta, pelo menos nesta primeira semana. É importante trazer esse contexto. A gente está falando de uma semana de trabalho. A gente espera que ele mantenha essa regularidade. Mas conseguiu entender, tanto ele quanto o elenco, de que o Rafinha ele não é mais um deles. Ele é um chefe. E por mais que ele seja um chefe amigável, um chefe que se diverte com eles, ajuda, há essa separação, sabe? Há essa situação diferente. Cara, ele não é um atleta, mas ele é alguém que a gente pode contar. Então essa relação com o elenco também foi muito importante. O Rafinha, como eu falei, estava nos treinos, no almoço, foi pro ônibus, vai para todas as viagens, tá? O Rafinha vai estar em todas as viagens do São Paulo, tanto é que ele não vai ter nenhuma outra função, tá? A gente sabe que às vezes a pessoa tem alguns negócios e tal, ele vai se dedicar única e exclusivamente a ser realmente gerente esportivo do São Paulo, então ele vai em todas as viagens com o grupo, ele vai estar ali 100% com o elenco. E essa relação tem impactado. O Rafinha conseguiu buscar os caras, o Rafinha conseguiu, ele teve algumas reuniões importantes com comissão técnica, membros de comissão técnica, e teve uma reunião importante também com atletas e algumas lideranças. O Rafinha, obviamente com autorização também da comissão técnica, sem passar a hierarquia, teve uma conversa específica com um outro atleta. Ele chamou alguns atletas ali no canto, chamou ali para a salinha dele para trocar uma ideia, para ele entender como é que estava o cenário, para cobrar também em alguns casos, para conhecer alguns atletas que ele não conhecia, por exemplo, ele não deveria conhecer o Coronel, o Danielzinho, outros atletas que ele acabou não trabalhando. Então o Rafinha passou essa semana de verdade, até do que eu Alex Hunter, tenho de informação, os jogadores eles começam a treinar, 7 horas, 10 horas da manhã, mas eles chegam por volta das 9. Então naturalmente é o mesmo horário que os diretores normalmente chegam, por volta de 2 horas ali, se é um treino só de um período, como é no São Paulo, 2 horas no máximo, se o cara não tem que fazer alguma preparação, ele já tá fora, até antes disso. O Rafinha esteve lá das 8 horas até 5, 6 horas, justamente fazendo essas reuniões, tentando entender situações, entendendo como é que tá as novidades do CT. Então foi uma primeira semana de muitas reuniões e de um entendimento muito rápido do Rafinha e, obviamente, priorizando muito o elenco e comissão técnica. O Rafinha bateu nessa tecla que ele precisava realmente dar esse respaldo, esse ânimo, esse sangue novo, e ele conseguiu fazer. E até um perfil diferente do Muricy. O Muricy, ele era um cara mais paizão, mas um cara mais paizão no sentido de abraçar o cara, pô, você tá mal, vem aqui, desabafa.
e o Rafinha não. E é engraçado, né? Porque o Muricy ele é completamente oposto que ele era como técnico. E o Rafinha não. O Rafinha falou: o que tá acontecendo? Não, vambora, vamos pra cima, não vem aqui desabafar. Óbvio que pode vir desabafar, mas vamos reagir, meu. Vamos com esse jeito enérgico do Rafinha. E isso acabou contaminando muito o elenco nessa primeira semana. A gente espera que isso continue, né? Onde estás, Rafinha? Ex-caneco, lá ele. Então, a gente torce para que, quem sabe, no futuro não muito distante, São Paulo consiga entrar nos trilhos e, quem sabe, mesmo com as dificuldades, acabar brigando por títulos, né? Você acha que o Rafinha é promissor neste cargo? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Continuando trazendo uma informação importante, vou deixar do Barcelos e trazer alguns detalhes sobre reforços depois. O Barcelos eu vou falar agora. A transição do São Paulo para o Alan Barcelos e para o elenco profissional. A gente conversou com algumas pessoas, tem conversado desde a final da Copinha, e aí agora a gente tem mais alguns detalhes importantes para a gente trazer de como é que vai funcionar isso. O Alan Barcelos, ele tá de férias, tá? E aí é importante trazer, Alex, ele tá de férias, sim. A temporada do Sub-20 acabou na Copinha. Então ele não teve férias no final do ano, como todo mundo. Então, alguns jogadores e eles tiveram férias ali neste momento. E aí depois, o que vai acontecer com o Barcelos? Vai ser feito um cronograma, uma escala de trabalho pro Alan Barcelos. E isso já entrou, inclusive, na renovação de contrato. Foi uma das conversas que tiveram na renovação de contrato. Tanto é que o Alan Barcelos terá um aumento, porque, entre aspas, ele terá um acúmulo de função. Então, ele teve um aumento em relação ao que ele ganhava antes, assinou até 2027. Daí como é que vai funcionar agora basicamente a escala de trabalho do Barcelos? Ele vai continuar com as demandas do Sub-20, só que ele também terá algumas demandas e algumas janelas de tempo livre durante a semana, onde ele obrigatoriamente vai para o CT para fazer a sua transição no profissional. Ele vai fazer parte da comissão técnica permanente. Isso ainda vai acontecer gradualmente. A ideia é, num primeiro momento, o Alan Barcelos conversar com o Crespo, entender algumas questões com o Crespo, entender o jeito de trabalho dele, entender como é que funciona as dinâmicas do CT da Barra Funda, entender como é que está sendo feita a transição dos atletas da base, conhecer o elenco profissional, e aí, aos poucos, ele ir entrando no dia a dia com o Crespo. A depender ali de você ter agenda de jogos, existe uma possibilidade também dele acabar indo viajar com o elenco em algumas partidas. Me deram um exemplo, tem jogo do Sub-20 que é numa sexta-feira e o time volta a jogar só numa terça. E aí se o time joga na sexta-feira, normalmente no sábado é folga e no domingo às vezes até folga ou acaba treinando. E aí nesse intervalo, como só teria jogo na terça e não teria treinamento, iria aproveitar para ele ir pro jogo, para ele conhecer como é que funciona um dia a dia de jogo. Então é mais ou menos nesse cenário, ele continuará no Sub-20, ele continuará comandando o Sub-20. E aí eles querem até tomar um cuidado com o Barcelos para ele não ficar perdido, né? Porque, pô, eu sou técnico do Sub-20, mas eu também tô no profissional. A ideia é justamente, a palavra transição é justamente para que ele não sinta esse impacto, que ele continue focado fazendo um bom trabalho no Sub-20, mas que também já comece a entrar aos poucos na Barra Funda, a que naturalmente ele faça essa transição. Até há uma ideia internamente dele ser o próximo técnico do São Paulo, eu tenho dito isso para vocês. O Alan Barcelos, ele tem praticamente tudo certo para ser o próximo técnico do São Paulo. Isso dependeria muito de tempo e time do Crespo. Se seria num futuro não muito distante, mas agora deu uma tranquilidade com os resultados e com as coletivas menos acaloradas. E por um outro lado, também ali a questão de ser o depois, visando 2027. Lembrando que o Crespo tem contrato até 2026. Porque, querendo ou não, o Crespo, ele é um técnico de carreira. Ele já, por mais que seja um técnico novo, ele estava lá fora ganhando muito bem. Então, é um salário significativo. O Alan Barcelos não, já tem vencimentos bem abaixo do Crespo. E nessa situação financeira que o clube está, então num futuro não muito distante, a ideia é fazer essa transição tranquila. Esse ano ser, no mundo ideal, esse ano ser o ano de tranquilidade para o Barcelos ir aos poucos entendendo a dinâmica do CT. E aí, por exemplo, no final do ano, o Crespo ele ganhou um Paulista, fez uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana razoável, e num Brasileiro ficou em quarto, quinto lugar. Aí fala, pô, Crespão, obrigado por tudo, a gente vai apostar no Barcelos, ele já tá aqui, fez a transição, a gente vai apostar nele agora. Sem pressão, sem briga, numa transição natural. Então essa é mais ou menos a ideia que o Macis tem e que as pessoas de dentro do São Paulo têm pro Alan Barcelos nesta temporada. Conseguiu entender como é que vai funcionar essa dinâmica do Barcelos? Ficou confuso para você? Eu tiro sua dúvida aí nos comentários e eu acho que é muito benéfico. Acho que o Barcelos ele tem que ser preparado sim para ser o próximo técnico do São Paulo. Acho que o mercado hoje, para você contratar um técnico, está escasso. Por exemplo, quando a pressão veio do Crespo, gente falando de Renato Gaúcho, falando de Mano Menezes, são técnicos já que na minha visão são saturados, que são mais do mesmo, que podem fazer 6, 7 meses de um bom trabalho, mas vai cair na escassez de novo. Daí tem Diniz, que o pessoal fala também, que minha Nossa Senhora. E sabe, até o Luiz Castro no Grêmio, a gente tá vendo a dificuldade que ele tá tendo no Grêmio, que era um técnico que todo mundo achava ideal, o Tite no Cruzeiro tá sofrendo, o Sampaoli nem pensar. Então é sempre o mais do mesmo.
Então acho que é interessante você preparar o Barcelos mesmo para ser esse próximo técnico do São Paulo, por que não? Com calma, não do jeito que foi com o Jardine, com o Carpini, não. Com calma, com transição, respeitando processos, fazendo isso de uma maneira tranquila. E eu acho que isso pode funcionar sim no futuro não muito distante, por exemplo, em 2027. Mas eu quero saber de vocês aí a opinião nos comentários. Chega hoje Lucas Ramon, novo reforço do São Paulo. Ele vai passar por exames médicos no Tricolor Paulista, vai fazer a assinatura do contrato de 2 anos com a possibilidade de prorrogação por mais um, a depender ali de algumas metas que sejam batidas. Seu salário no São Paulo será um pouco mais do que o dobro do que ele ganhava no Mirassol. No Mirassol ele tinha vencimento de 45 mil. O São Paulo aumentou um pouquinho seus vencimentos, mas ainda será bem abaixo de muitos jogadores do que ganham do São Paulo atualmente. Por exemplo, me fizeram uma comparação. O Lucas Ramon vai ganhar menos do que o Cedric, ele vai ganhar menos do que o Igor Vinícius ganhava no São Paulo, ele só vai ganhar um pouquinho... O Lucas Ramon ele vai ter basicamente um salário de um jogador da base do São Paulo que ficou por mais tempo. Deram exemplos de, Lisiero, Igor Gomes, o Luan antes da segunda renovação. Então o Lucas Ramon terá um salário bem acessível em comparação aos padrões do futebol brasileiro. E aí hoje vai ser muito importante porque ele vai fazer essa avaliação física e aí o São Paulo vai entender, o departamento médico e comissão técnica vão entender em que pé está o Lucas Ramon. Porque no mês de janeiro ele só treinou, fez todas essas atividades de pré-temporada. Então há uma dúvida se 30 dias para ele foi muito positivo porque ele está inteiro fisicamente, né? E aí ele já pode jogar, o que faltaria seria somente o ritmo de jogo, e aí ele já poderia, por exemplo, ficar no banco contra o Santos. O São Paulo vai correr ali para registrar o atleta ainda nessa segunda-feira junto à Federação Paulista, no Paulistão, ou se ele vai ainda demandar de uma ou outra atividade de mais alguns dias, fazendo ali a preparação física para estar 100% disponível para o técnico Hernan Crespo. Acabou a bateria, mas a gente vai seguir aqui. Agora eu vou dar minha opinião sobre o Lucas Ramon. Confesso que não é um jogador que me empolga na contratação, mas confesso que o Danielzinho também não foi um nome que me empolgou. Quando veio o nome do Danielzinho, achei um bom reforço, mas não um reforço de você ir para as redes sociais e ficar empolgado com essa situação. Só que o Danielzinho está dando resultado, então eu torço para que o Lucas Ramon também faça isso. Lateral de 31 anos, não tem um histórico muito positivo na Série A, a única situação foi realmente no ano passado, onde ele foi um dos destaques com o Mirassol, mas o Danielzinho tá aí para queimar a nossa língua. São Paulo hoje tem o Mike como titular, tá? E da informação que eu tenho, o Mike se consolidou e na visão do Crespo, ele é sim o titular da ala direita hoje, ele é o titular da posição, isso tá totalmente sacramentado pro técnico Hernan Crespo, e o Lucas Ramon vem para ser uma opção ao Mike. Então o Lucas Ramon vai brigar por espaço com o Cedric Soares. Quem se deu mal nessa foi o Igor Felisberto, que vai acabar perdendo espaço. Ele tá treinando com o grupo desde a quinta-feira passada, mas agora com 3 laterais no elenco, dificilmente ele terá rodagem, isso porque eu não tô contando nem com o Ângelo, que já foi vendido e tá escanteado lá, sequer foi pra Copinha. Eu confesso pra vocês, tá? Veio o Lucas Ramon, acho que o custo-benefício não é tão ruim, mas assim, e a gente vai ver esse custo-benefício no campo, é claro, mas a princípio não é uma contratação que, se der errado, vai lesar o clube, fio de muitas e tantas que aconteceram nos últimos anos. Mas, sinceramente, o Mike, ele tem sondagens, tá? Mas ele não tem sondagens tão fortes assim pra gente cravar que no meio do ano ele tá vendido. Não. Então eu ficaria com o Mike, com o Lucas Ramon, deixaria o Igor Felisberto lá como uma terceira opção, falaria, Cedric Soares, brigadão por tudo, um abraço, um jogador que é muito irregular, até se fosse só lateral, um lateral mais equilibrado, acho que faria até mais sentido, mas mesmo com a chegada do Lucas Ramon, acho que independentemente do esquema, Cedric Soares, acho que pra mim, já cumpriu, obrigado por tudo, vê se consegue, fala com o seu empresário, vê se consegue alguma coisa em Portugal para você voltar para sua família, tenta voltar para o futebol europeu, a gente te libera aqui, a gente paga os que a gente tem atrasados referentes à sua contratação, a gente zera aqui a situação, vai lá, vai buscar um destino, tá fora dos planos, porque principalmente para jogar nesse sistema com 3 zagueiros, para mim não faz sentido algum você manter o Cedric Soares, e olha que, de verdade, tá, não é perseguição, não é, eu odeio isso, acho que todo jogador do São Paulo hoje é útil de alguma forma, até o Tapia, a Ferreirinha, que são jogadores que a galera pega no pé, eu acho que são úteis em alguns momentos específicos, mas de coração, acho que já deu o que tinha que dar o Cedric, e agora que vocês já têm opções no setor, eu deixaria ele de lado pelo menos um pouco. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, o que você acha dessa contratação do Lucas Ramon. E só pra gente fechar, o Diorgen foi comprado pelo São Paulo em definitivo e agora ele tem contrato até 2030. O São Paulo pagou R$1 bilhão referentes a 70% dos seus direitos junto ao Grêmio Novo Horizontino. Ele estava emprestado ao São Paulo até 31 de janeiro. O interessante também é que é o primeiro jogador com contrato até o centenário do clube, né? O São Paulo faz 100 anos em 2030 e o máximo que o São Paulo tinha ali de jogadores com contratos longos era até 2029. Por exemplo, o que aconteceu
com o Gonzalo Tapia. Então, o São Paulo agora tem um jogador, o primeiro jogador que tem contrato até o seu centenário, é óbvio, né? Vamos ver se ele vai cumprir, normalmente é difícil. A sua multa contratual é para 60 milhões de euros, para o mercado externo, para o mercado interno é bem menor essa multa. Mas o São Paulo comemorou internamente e ele vai ficar entre os profissionais neste primeiro momento, tá? O Crespo gostou bastante do seu nome, entende que ele pode ajudar bastante, é um jogador que é um segundo volante. Acho que até com a volta do Alisson, e a depender se o Alisson vai ficar mesmo no São Paulo jogando, o Jorginho acaba perdendo um pouco de espaço. Mas o Crespo gostou muito dele, é um jogador que tem uma boa saída de bola, uma boa chegada na frente, um bom controle de passe, ele consegue também ajudar o Pedro Ferreira, ajudou muito o Pedro Ferreira nas articulações de jogadas, é um nome que é bem interessante para o São Paulo. E aí agora ele vai ter a sua permanência garantida. Então ele assina esse contrato e aí agora vai treinar com o Crespo e vai buscar ali a sua minutagem. Em um primeiro momento, essa é a ideia, quando voltarem ali os jogos de sub-20, vai ser reavaliado. E aí existe a possibilidade, se ele não estiver jogando muito, que ele treine na Barra Funda e vá descer alguns jogos para jogar no sub-20 também, para manter uma continuidade, para manter uma rodagem como atleta do jeito que o Crespo gosta. O Crespo gosta dos jogadores sub-20 para treinar lá, só que ele gosta de atletas que tenham ali uma idade para descer para o sub-20 para ter uma continuidade também na carreira. Você gosta do Jorginho? Eu gosto bastante. A gente teve vários outros destaques, mas eu gostei muito do Jorginho, eu gosto desde a temporada passada, a dupla dele e o Matheus Ferreira, inclusive os dois são bem amigos, foi muito positiva, foi legal na copinha e também tem dado certo desde a temporada passada. Olho nesse garoto, que é mais um jogador que pode render bons frutos ali ao São Paulo. Você gostou da contratação? Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, chega pra cá porque tem muita notícia boa, muita coisa boa finalmente acontecendo no São Paulo. Eu vou atualizar todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que está rolando em tempo real no São Paulo Futebol Clube. E aí, o Petros gostaria de volta, torcedor? Petros está livre no mercado. Petros, ele tem 36 anos, né? Um jogador que ele foi muito importante, né? Ele foi muito participativo de uma possível retomada do São Paulo, ganhando, né, conseguindo uma grande identificação com a torcida e trabalhando demais extracampo, ajudando demais extracampo pelo São Paulo. O Petros, ele sempre foi, né, um meio-campista ali, um volante, em alguns momentos segundo volante, um meio-campista mesmo, nunca teve grandes atuações, mas ele valia, né, o que ele fazia valia a pena pelo amor, pela paixão, pela raça e pelo comprometimento dele quando ele esteve no São Paulo. O Petros, ele foi uma grata surpresa, né? Pela forma como ele se identificou e como ele lutou pelo São Paulo, e aí isso refletia em campo. Um jogador, confesso, vou falar a verdade aqui, um jogador um tanto quanto limitado tecnicamente, que excedeu as expectativas pela sua inteligência, raça, vontade, experiência. E quando ele deixou o São Paulo, ele continuou muito ativo nas redes sociais, fazendo meio de campo, jogando em direta, tentando dar furos jornalísticos para a torcida em relação a possíveis reforços. Então o Petros, ele foi um cara que ele ganhou uma identificação inesperada e o carinho da torcida de forma merecida. E agora fica livre, fica disponível no mercado. E aí, vocês gostariam? Tem 36 anos. Não sei, para jogar uma meia temporada, um aninho poderia até ser. Teria que ver como é que tá a condição física dele, né? Acho que poderia até ser, mas não é aquele cara. E é um cara que poderia vir barato, né? Se viesse baratinho, acho que seria interessante. Caso fosse uma coisa muito cara, uma negociação assim, acho que não, por conta da idade avançada. Acho que para jogar meia temporada, uma temporada poderia até ser uma boa. Tem que ver realmente a condição física e a questão salarial. Mas digamos que ele estivesse bem fisicamente. Acredito eu que por um salário baixo, por ser o Petros, poderia até ser interessante se ele viesse para jogar um pouquinho. Mas aí, o que vocês acham? Se fosse fazer uma coisa, né, tentar pagar mais de 1 milhão de salário, né, o cara ele vem de graça, mas tem um salário alto, acho que não seria interessante, porque 36 anos não é o perfil de contratação que o São Paulo quer no momento. Mas é aquilo lá, né? Pela identificação, é o Petros, digamos que ele vem encerrar a carreira, né? Vem aqui dar uma moral. São Paulo acho que poderia retribuir, mas o São Paulo também não é instituição de caridade. Não dá pra pegar um jogador que não vai render pagando salário algum, aí nem barato, né? Teria que render um pouquinho, teria que ver tudo isso, mas nós não poderíamos nunca descartar uma possível volta do Petros por conta desse histórico, por todo esse contexto, né?
a aceitação da torcida em relação à opinião ele tem por conta de tudo que ele fez. Mas e aí, torcedor? E aí, torcedor tricolor? Gostaria do Petros de volta? Pra mim, teria que analisar algumas questões, alguns pontos. E assim, se Cedric joga no São Paulo, né? Acho que o Petros poderia, né? Pela identificação. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Ele tem que estar bem fisicamente, senão não adianta. Galera, novidade espetacular, né? E é uma novidade mesmo. O Lucas jogou, o Crespo elogiou e o Lucas jogou bem. É aquilo que eu tô falando pra vocês. O Lucas não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Nós cobramos demais o Lucas e de uma certa forma justa, nós cobramos o Lucas Moura. Porque assim, nós não vamos cobrar o Alisson, nós não vamos cobrar o Tapia, nós não vamos cobrar diversos jogadores, diversos, como a gente cobra o Lucas, o Cedric Soares, como a gente cobra o Lucas. Então tem um pouquinho de justiça nisso, porque o Lucas, ele não é só um cara que a gente cobra demais, né, que a gente chega ali e cobra. O Lucas, ele é um cara que a gente tem muito amor, respeito e esperança acima de tudo. Então acho de uma certa forma justa. Eu atrelo muito o time de 2023 que ganhou a Copa do Brasil. Todo mundo ali estava jogando muito bem. A maioria jogou muito bem. Tem vários jogadores de ponto, de destaques ali. Só que ganhou porque o Lucas chegou. Um craque diferenciado naquele nível, ele dá um gás. Ele é a cereja do bolo para jogadores medianos para bom, tipo o Rato, tipo o Alisson, naquele momento jogou bem. Jogadores medianos conseguem ter Caio Paulista. Jogadores medianos têm destaque, têm grande destaque muito por conta da presença, da figura de um fenômeno que é o Lucas Moura. E agora o Lucas tá voltando e ele precisa voltar. Nós temos nosso melhor jogador. Hoje talvez seja o Marcos Antônio nosso melhor jogador, mas o Lucas, ele é o nosso melhor jogador no papel. Na teoria, ele é o nosso melhor jogador. E agora, pra mim, ele já deu bons lançamentos, teve bons lances contra o Santos. Eu estou esperançoso demais na volta de verdade, né? Na volta real do Lucas Moura, que a gente sabe que não é essa. O Lucas realmente não voltou. Mas eu ainda tenho esperança sim, porque eu sei o nível de comprometimento, o nível de treino, tudo que o Lucas se incomoda de não estar jogando em alto nível. Vocês vão falar, eu te digo, mas ele já tem uma idade avançada. Não é mais o Lucas de sempre. Não. Mas olha o que o Hulk tá fazendo. Hulk tem 40, né? Acho que por volta de 40, se eu não me engano. É um absurdo. É um absurdo, ele tá muito velho e ainda joga demais, porque ele é um craque. É igual o Lucas. O Lucas, nesse futebol brasileiro aqui, ainda pode render muito sim. É que ele teve, né, um problema físico e talvez nem tenha sido tão grave, mas a forma como ele não conseguiu se recuperar ou não conseguiram recuperá-lo foi gravíssimo. A lesão aparentemente não era tão grave, mas a forma como ele ficou fora, o tempo que ele ficou fora, foi muito grave. Mas agora nós estamos tendo aí o que talvez seja uma da primeira impressão da volta finalmente do Lucas Moura, que bola no pé, sinceramente tem mais do que qualquer um. É um baita jogador demais. Eu tô muito feliz com isso, por conta também de todas essas mudanças que nós estamos vendo. A chegada do Rafinha, o Crespo parando de falar bolacha em coletiva, né, fazendo o seu trabalho de técnico, várias dessas questões, isso pode também agora pontuar em tudo pro Lucas ter uma volta mais suave, conseguir realmente voltar. Galera, o Caleri foi banco, né? Banco assim, foi poupado contra o Santos e o Tapia deu conta do recado. Isso tá muito bacana também. Tapia fez gol contra Corinthians, Santos, Palmeiras. Isso é uma coisa legal. O Tapia é um jogador que não tem nem conversa mais com a gente. O torcedor São Paulino, ele geralmente, nós somos muito exigentes, né? Você fala, Tapia, lixo, bagre, não joga. A gente já fala isso, né? Nós nunca aceitaríamos, né, um Yuri Alberto, por exemplo. O Tapia eu coloco na mesma prateleira. O Yuri Alberto hoje joga mais que o Tapia, joga. Mas o Yuri Alberto teve momentos ali no Corinthians que, se fosse com a gente não ia querer nem olhar mais pra cara. No Corinthians vai uma questão de raça, não, e tem uma certa chance de dar a volta por cima. No São Paulo a gente não aceita. No São Paulo o cara é grosso, é ruim, tira. A gente não aceita. Mas, mediante todo o contexto, o Tapia tem feito boas partidas. Hoje, eu gosto do Tapia no elenco. A gente sabe que não pode esperar muita coisa, mas pra compor elenco, pra jogar na ausência de Luciano, Caleri, tá legal.
tá bacana. O Tapia, ele tem raça. O Tapia, ele é um cara que ele tá conseguindo conquistar um pouquinho do espaço dele em campo. Por mais que a maior parte dos vezes chegue e fale, tira esse cara, é horroroso. Ele tá fazendo gols importantes. Ele tá sendo uma peça importante pro elenco. Então hoje eu não acho ruim. Hoje eu não acho ruim o Tapia, não, no backup. No backup ali, na reserva, pra compor elenco, no caso das ausências, de não poder jogar, de Luciano e Caleri, que são muitos jogos. Luciano às vezes tá expulso, não tão com histórico de lesão igual o Caleri, aí o Luciano às vezes não pode jogar, ou é poupado. Caleri, muitos dos jogos não com... Esse sim tá muito ruim também, fisicamente falando. Por um Tapia ali hoje, tá funcionando. É uma excelente notícia também em relação a